Uma boa noite a todos. É um prazer estar com vocês na noite de hoje. Ok, vamos fazer uma coisa nova. Nós acabamos de entrar em contato com uma pesquisa muito interessante. Foi publicada em 2007. Então vamos fazer um paralelo com alguma tese espírita aqui hoje. Mas, como as pessoas que já me conhecem da internet sabem, minha mãe e meu pai tentaram me curar de conversar com a plateia. Nunca conseguiram. Eles acho que desistiram atualmente. Então, eu realmente converso com a plateia. Eu não sou uma oradora, sou uma expositora. Então, vamos conversar um pouquinho, né? Todos nós temos problemas, verdade? E muitos problemas, na verdade. É fácil ou difícil mudar? Difícil? Muito difícil? Mais ou menos. Muito. Todo mundo aqui, vocês que estão na internet não viram, mas todo mundo balançou a cabeça. É muito difícil mesmo? Será que é muito difícil? Vocês têm tanta certeza assim que é difícil? Quem é espírita que levanta o braço? Bom, acho que é totalidade, não tem nenhum que seja simpatizante só, né? Todos levantaram. Bom, se vocês são espíritas, a principal obra espírita é o Livro dos Espíritos. E no Livro dos Espíritos tem uma pergunta. Pode o homem, mediante seus esforços, domar suas tendências negativas? Bom, vamos traduzir, né? Pode o homem mudar de hábito? Ou mudar o seu jeito de ser? Se tornar melhor? Pode ou não pode? Pode. É fácil ou difícil? Difícil? Aí é que está o problema, porque a resposta é assim. A pergunta, pode o homem, mediante seus esforços, domar suas tendências negativas? Resposta, sim. Então pode. Mediante um esforço muito insignificante. O que é um esforço muito insignificante? Não é insignificante, é muito insignificante. Esforço nenhum. O que ele está dizendo? Que mudar é fácil. Vocês concordam? Agora que o Livro dos Espíritos diz, todo mundo... Por quê eles afirmam isso? Que diz que é fácil. Todos disseram que era difícil. E aí, é fácil ou é difícil? Mas eles continuam. Sim, mediante um esforço muito insignificante. O que vos falta é vontade. Mas isso também é um problema. Quem tem vontade de ser feliz? Levanta o braço. Por que não são? É uma pergunta óbvia. Então, falta vontade de ser feliz? Falta vontade de melhorar ou vocês têm vontade? Então, o Livro dos Espíritos está enganado. Ou é difícil ou vocês não têm vontade. Escolher. Que vontade parece que todo mundo tem. É exatamente o contrário, né? Então, vocês têm vontade de ser feliz, todo mundo afirmou que sim, e é muito difícil mudar, que é o oposto do que eles disseram. Eles disseram que mudar é fácil, vocês é que não têm vontade. Aí vocês disseram, mudar é difícil, mas a gente tem muita vontade. E aí, como a gente sai dessa situação? Temos ou não temos vontade, é ou não é difícil? Para mim, quando eu li isso, foi um grande problema, porque eu concordava com vocês que achava difícil. A gente não fala de levar uma encarnação inteira para conseguir uma virtude, da dificuldade de superar isso ou aquilo, e a gente está sempre botando a culpa na mãe, né? Segundo Freud, a culpa é sempre da mãe. E aquela dificuldade. Estamos ou não estamos felizes? Não. Por que não melhora? Se você não gosta do jeito que você é, por que não muda? Ah, é fácil falar. E os Espíritos dizem que nós não temos vontade de mudar. Se o nosso objetivo é a felicidade, e o que nos impede a felicidade é o mal, a pergunta natural seria, que fazer para alcançar a felicidade e resistir ao mal? Resposta dos Espíritos. Um sábio da antiguidade vô-lo disse, conhece-te a ti mesmo. Tá, mas Allan Kardec também achou que essa resposta era complicada, né? Reconhecemos a sabedoria dessa máxima. A dificuldade está justamente em como alcançar o autoconhecimento. E aí os Espíritos respondem com uma mensagem, fazei o que eu fiz quando vivi na Terra. E ele dá uma receita.
de como desenvolver o autoconhecimento. E aparentemente é simples. E a gente não faz, não é? Se no Livro dos Espíritos diz que mudar é fácil, e ainda dá receita de bolo para alcançar essa mudança, por que a gente não faz? Será possível que a gente não tenha a mesma vontade? Mas a gente afirma ter. E como é que se resolve isso? Nós podemos reconhecer que a mudança, né, seria como o quê? O que seria o autoconhecimento? Então imagine que nós temos dentro de nós uma selva densa e perigosa. Qual a qualidade que nós necessitamos para penetrar na selva? Coragem, não é? Porque sem coragem você não entra. Mas o que faz uma pessoa corajosa diferente de uma covarde? É a falta de medo? O corajoso não tem medo? Aparentemente, o corajoso também tem medo. Então, o que é, então, que o corajoso tem que o covarde não tem? Se os dois têm medo, o corajoso faz e o covarde não faz. Por quê? Porque o corajoso acredita que pode. E essa crença na sua capacidade faz com que ele tente. Pode ser que não consiga, mas quem nunca tentou, com certeza não vai fazer. Então, qual é esta qualidade? Autoconfiança. O que é autoconfiança? É confiar que você é capaz de realizar algo. E aí você tenta. Mas o que nos permite ter autoconfiança? Então, alguém chega para você, você é um comerciante, eu quero comprar fiado. Ou seja, crédito. O que é que você precisa para aceitar um cheque pré-datado? Não é? Ter confiança que ele vai pagar. E de onde vem essa confiança? Normalmente a gente vai consultar o quê? O Serasa, o SPC, não é verdade? Depois de fazer essa consulta, a gente aceita ou não. O que é que essa consulta nos diz que nos faz aceitar um cheque pré-datado? Diz que o seu nome está limpo. Ou seja, o seu crédito é bom, sua imagem é limpa. Então, ter crédito significa ter uma boa imagem, não é isso? Então, para você confiar em alguém, a imagem que essa pessoa apresenta tem que ser o quê? Positiva. Se a questão é a autoconfiança, a nossa autoconfiança depende do quê? Da nossa autoimagem. Bom, mas como a gente desenvolve uma autoimagem positiva? Que vai nos permitir esse conhecimento e aí a mudança. Quando a psicoterapia diz que o primeiro passo para você melhorar é admitir que tem um problema, o Livro dos Espíritos, então, confirma. Não é o autoconhecimento? Então, se você não tem um problema, precisa mudar o quê? Nada. Então, o primeiro passo de qualquer mudança é admitir que tem um problema. Tudo bem, eu admito que tem um problema, mas como é que eu faço para mudar? Essas perguntas são de todo mundo e a ciência também. Nós estamos numa época extraordinária de descobertas, de pesquisa. Então, muitos pesquisadores, na década de 90 foi a década do cérebro, começou uma grande pesquisa a respeito de como ele funcionava e parece ser a última fronteira. E uma das primeiras coisas que eles queriam saber é como os problemas aparecem e como nos livrar deles. E uma pesquisa interessante foi uma que foi feita a respeito dos hábitos. Eles pegaram um ratinho, colocaram vários eletrodos no seu cérebro e soltaram no labirinto onde estava escondido um pedaço de chocolate. E começaram a monitorar a atividade cerebral desse ratinho quando atravessava o labirinto. Então, a primeira coisa que ele fazia era se bater em todas as paredes. Ele passava por todas as paredes, tentando encontrar o chocolate. E eles analisavam a atividade cerebral e ela era intensa. Ele estava procurando uma saída do labirinto e além de ganhar a recompensa. E, no primeiro momento, a sua atividade estava no máximo. Ele conseguiu achar o chocolate. Fizeram a experiência a segunda vez, o mesmo ratinho, e a atividade elétrica ainda era intensa. Ele ainda se bateu, errou várias vezes, mas ele começou a ir cada vez mais rápido no chocolate. O que significa que ele estava aprendendo o caminho. Depois de várias tentativas, ele já não entrava nos locais errados. Ele ia direto ao ponto. Ou seja, ele aprendeu com aquela experiência que havia um jeito mais fácil de obter o que ele queria.
Mas, além de obter o que ele queria, na próxima experiência, soltaram o ratinho e ele foi direto ao ponto. E eles perceberam uma diferença paulatina no comportamento cerebral dele. Nos primeiros momentos, a atividade cerebral era muito grande. Você estava concentrando a sua atividade para tentar resolver um problema ou achar uma saída. No momento em que ele descobriu a saída e fez isso mais de uma vez, o cérebro parou de ter tanta atividade. A atividade foi caindo, até que ele saía de um ponto a outro e quase não tinha atividade elétrica cerebral. Comparando com algumas respostas humanas, eles perceberam o seguinte: quando nós estamos formando um comportamento, nós temos uma grande atividade cerebral. No momento em que nós estabilizamos esse comportamento, a nossa atividade cerebral diminui. Porque você já sabe como fazer alguma coisa, precisa ficar pensando muito sobre isso. O nome disso é hábito. Então, quando você desenvolve um hábito, esse processo se torna automático e as exigências cerebrais são muito menores. Então, por exemplo, roer as unhas é considerado um mau hábito, não é verdade? E você resolve que quer parar de roer as unhas, quer ficar com as unhas compridas. O que acontece quando você deseja isso? Para você parar de roer as unhas, o que você tem que fazer? Você tem que tomar uma decisão e se concentrar em não fazer isso. Não é verdade? Então, não vou roer as unhas, porque eu não vou fazer isso, eu não vou. Aí você distrai e põe a mão na boca. É ou não é? Não vou fazer isso. Enquanto você está pensando, você não faz. Distraiu, qual é a primeira coisa que você faz? É pôr o dedo na boca. Ou seja, toda vez que você para de pensar, que comportamento você assume? Os hábitos que você automatizou. Então, quando você está seguindo seus hábitos, você não pensa em nada. E eles foram descobrir qual área do cérebro era responsável pelos hábitos. E descobriram. Os gânglios basais são responsáveis pelos hábitos. Nós forjamos um hábito e nós o armazenamos ali. Então, quando estamos seguindo os nossos hábitos, nós não pensamos. Como nós não pensamos, eles são feitos automaticamente. Então, no momento em que você estabeleceu um hábito qualquer, bom ou mal, não importa, você deixa de raciocinar antes de realizá-lo. Bom, o problema é, como a gente faz para mudar de hábito? Existem várias maneiras, mas concentração é essencial. Você precisa pensar e prestar atenção tempo suficiente para formar um novo hábito, e você precisa manter esse hábito tempo suficiente para superar o hábito anterior. Ou seja, quanto esforço está envolvido nisso? Um grande esforço. Então, tem razão, então é difícil. Se a gente for pensar em gastos, é difícil. Por quê? Quantos de vocês são praticantes do Zen budismo? Treinam a concentração ou o controle da mente? Quem já fez algum treinamento desse tipo? Ninguém? Nenhuma pessoa? Então, vai dar trabalho mesmo. Mudar de hábito vai ser uma coisa extremamente trabalhosa. Uma outra técnica que você pode usar é a autoflagelação. Se você se autoflagelar o suficiente, isso pode gerar com que você possa estabilizar o hábito, porque a tensão vai ser muito grande, a dor faz com que a sua tensão seja constante, e aí sim você consegue. Então, aquelas ideias antigas de usar flagelação, chicote, essas coisas, tem alguma razão de ser. Mas isso não faz com que seja mais fácil, faz? Bom, então, o Livro dos Espíritos está errado. A ciência começou a demonstrar, então, que mudar de hábito é uma das coisas mais difíceis que pode ser. Em princípio, sim. Então, eles descobriram que o gânglio basal é responsável pelo hábito, o hábito não usa o raciocínio, ele é automático, e para você mudar, você tem que prestar uma atenção muito grande, o que leva a um desgaste grande de atividade cerebral. Quando você cansa, para. Quando para, põe o dedo na boca. E o mau hábito volta. Isso serve para emagrecer, fazer ginástica, mudar de comportamento, de temperamento, tudo mais. O momento que você estabeleceu uma rotina mental, ela se torna o quê? Recorrente. Bom,
Eles estavam nesse ponto, haviam definido onde os hábitos se encontravam, como eles surgiam, como se estabilizavam, mas eles notaram que é verdade, algumas pessoas mudavam de hábitos e para isso usavam uma força de vontade muito grande. E força de vontade é concentração ativa e constante, o que gasta realmente um esforço extraordinário. Mas haviam pessoas que faziam isso com a maior facilidade. Eu vou mudar de vida. E no dia seguinte era outra pessoa. Ou fazia assim, decidiam e acabavam. O que é que essas pessoas têm diferente? Elas têm cérebros diferentes? Elas são diferentes em alguma maneira? Com isso, os cientistas fizeram um anúncio no jornal. Você que teve uma experiência de mudança de vida, que mudou radicalmente de comportamento, que mudou radicalmente de estilo de vida, nós pedimos, por favor, que você nos permita escanear o seu cérebro. Ou seja, avaliar o funcionamento para ver se tinha alguma diferença. Várias pessoas, lendo isso, se voluntariaram para serem pesquisadas. E, em particular, uma jovem. Essa jovem estava com uma segunda lua de mel marcada. Ela ia fazer uma visita ao Cairo, quando seu marido, algumas semanas antes da viagem, chegou para ela e disse que o casamento havia acabado. Que ele se apaixonou por outra mulher, uma mulher mais jovem, e que queria o divórcio. Diante desse impacto, a sua vida entrou em parafuso. Ela não conseguiu metabolizar aquela vivência, começou a beber, começou a perseguir a nova esposa e o ex-marido, começou a tornar a vida dela um próprio inferno. Nesse tipo de coisa, ela começou a fumar, ela já bebia, engordou 50 quilos e a sua vida estava indo de mal a pior. E nesse momento, depois de realizar um escândalo terrível, ter que ser contida pela polícia, ela se encontrou, sem saber porquê, embaixo de uma ponte. Acordou de um desmaio alcoólico e, de repente, naquele momento, ela decidiu mudar de vida. É claro que alguma coisa aconteceu naquele momento e, com aquele acontecimento, catalisou uma mudança radical. Ela saiu dali e disse, não, minha vida não pode continuar assim. Nesse momento, ela decidiu parar de fumar, começou a correr, emagreceu 50 quilos, largou de beber, conseguiu um emprego muito bom e resolveu fazer uma viagem ao Cairo, sozinha, para marcar a sua vida nova. E ela estava na programação da viagem quando viu o anúncio e se ofereceu para ter o cérebro escaneado. E foi uma das melhores coisas que os cientistas puderam encontrar, porque eles viram uma coisa inusitada. Ao escanearem o seu cérebro, eles viram que os hábitos antigos, beber, fumar, engordar como ele estava, ainda estavam presentes nos gânglios basais. Ao mesmo tempo, ela estava forjando novos hábitos, e eles estavam os dois presentes, sendo que os novos tinham uma prevalência muito grande com os antigos. Ué, por que ela consegue e o resto da população não consegue? E nisso eles descobriram a atividade de uma determinada área cerebral. Quando esta área entrava em atividade, ele não só neutralizava os gânglios basais e os hábitos antigos, como fornecia energia suficiente para manter a concentração necessária para forjar novos hábitos. Ou seja, quando esta área específica do cérebro estava ativa, mudar era muito, muito fácil. Quer dizer, então tem um jeito. Os espíritos não podem estar totalmente errados, né? Então, quando esta área específica do cérebro fica ativa, mudar é um esforço insignificante. Basta que você decida ser diferente. Não, eu não quero mais ser assim, eu quero ser diferente. E você toma essa decisão e, magicamente, você passa a se comportar de maneira diferente, de acordo com o seu desejo. Bom, e que região é essa? É o lobo pré-frontal. O que tem no lobo pré-frontal que permite isso acontecer? Eles descobriram o que era, mas isso foi em 2007. Mas em 1937, André Luiz descreveu a função do lobo pré-frontal.
No capítulo A Usina do Pensamento, ele descreve que essa região do cérebro é principal responsável pela principal forma de evolução humana, que é a partir do lobo pré-frontal que o nosso progresso espiritual e moral acontece. E que uma das principais funções do lobo pré-frontal é a compaixão. A empatia com o sofrimento humano, misericórdia, pena, desejo de ajudar. E quando esses impulsos surgiam, ele nos impulsionava a um crescimento espiritual. Essa é a colocação de André Luiz. Bom, e o que é que os cientistas descobriram com relação ao lobo pré-frontal? Foi feita uma pesquisa. É uma pesquisa feita por um brasileiro, Jorge Moll, analisando as diferenças entre filantropia e caridade. Tem diferença? Uma grande diferença. Então, eles pegaram um voluntário. Esse voluntário estava deitado numa cama e estava tendo o seu cérebro escaneado, ou seja, estava avaliando o funcionamento dele. E foi oferecido a ele duas opções. Você quer ganhar R$100 ou você quer doar R$100? Não preciso dizer que a maioria escolheu o quê? Ganhar R$100. E eles escanearam o cérebro para ver como é que você reagia à oferta de ganhar R$100. E analisaram e viram que uma região específica do cérebro ficava ativa, que era considerada a área do prazer. Então, quando você ganha R$100 grátis, você se sente muito bem. Há uma sensação de recompensa, uma sensação de prazer, quando você ganha R$100. Mas é a mesma sensação que você tem quando come bolo de chocolate, quando tem uma atividade prazerosa. Então, é a mesma região que responde. Então, quando você come um bolo de chocolate, uma sobremesa bem gostosa, e quando você ganha R$100 de presente, você sente prazer. Aí eles fizeram uma outra experiência. Uma experiência com a doação não custosa. O que é uma doação não custosa? Você vai doar um dinheiro a uma instituição de caridade e você terá um desconto no imposto de renda. Ou seja, você está fazendo uma doação? Está. Tem algum custo para você? Não. Então, o nome disso é doação não custosa. É uma doação que não pressupõe nenhum sacrifício. Você está perdendo alguma coisa? Não. Então, tem custo? Não. Qual o nome disso? É uma atividade de assistência social? Sim. Ela tem um nome específico? Tem. O nome disso é filantropia. O que é filantropia? É quando você ajuda alguém em troca de um retorno qualquer, seja financeiro, seja social, de qualquer tipo. Ou seja, na sua doação, tá, existe um ganho, não existe nenhuma perda. Então, você tem uma empresa e resolve doar uma importância para uma determinada instituição de caridade e, com isso, consegue abatimento do imposto de renda. O que é que você está perdendo? Nada. Qual a sensação que você tem ao fazer isso? Prazer. Por quê? Porque o dinheiro ia ser utilizado de qualquer forma. Quando você utiliza de uma forma boa, de uma forma agradável, de uma forma que você acha que é útil, nós nos sentimos recompensados. Então, fazer filantropia é uma coisa boa? É uma coisa ótima, a gente se sente muito bem. Tão bem quanto quando a gente ganha R$100, tão bem quanto a gente come bolo de chocolate. Ou seja, é uma sensação boa. Então, eles fizeram essa experiência com a chamada doação não custosa e também com a colaboração não custosa. O que é colaboração não custosa? É quando você vai fazer uma atividade assistencial, uma atividade de ajuda, recebendo um retorno financeiro. A sensação é melhor do que trabalhar puramente, né? Porque o seu salário é uma sensação recompensadora. Mas o fato de você agir para o bem comum ou bem do próximo dá um up na sua sensação. Então, a sensação é mais agradável
do que apenas receber um retorno financeiro por um trabalho qualquer. Então, um trabalho meritório que traz compensações financeiras é muito agradável. Tão agradável quanto comer bolo de chocolate. Eles testaram isso. E a segunda experiência envolveu algo diferente. Eles agora estavam testando qual a resposta cerebral de uma doação custosa. O que é uma doação custosa? Significa que você vai dar uma ajuda financeira a alguém, só que isso vai custar alguma coisa a você. Ou seja, você não vai receber nada em troca. Ora, quando eles analisaram o que acontece quando você perde R$100, ou quando você perde alguma coisa, não há nenhum prazer envolvido. Correto? Você está perdendo algo. Quando eles analisaram a doação custosa, perceberam algo diferente. Primeiro, havia recompensa na sensação. Ou seja, você tinha uma resposta em termos de prazer semelhante ao da colaboração ou da doação não custosa. Ou seja, em termos de satisfação, em termos de prazer, em termos de recompensa, a doação custosa e a não custosa tinham o mesmo resultado. Só que tinha um detalhe. Quando você realizava uma doação custosa, você ativava uma outra área cerebral chamada lobo pré-frontal. E quando o lobo pré-frontal entrava em atividade, a química do seu cérebro mudava. E quando a química do seu cérebro mudava, o seu sistema imunológico ficava mais eficiente. A sua capacidade de concentração aumentava. E, podemos dizer assim, a forma com que o lobo frontal, que é a área da concentração, da decisão, dos nossos processos criativos, se tornava mais eficiente. Quanto? 80%. Ou seja, quando isso acontecia, além da sensação de prazer, você se sentia melhor fisicamente, melhor intelectualmente, e um fenômeno interessante acontecia. Os gânglios basais diminuíam a sua atividade. Porque quando o lobo pré-frontal ativava-se, o lobo frontal, ficando mais eficiente, neutralizava outras funções cerebrais. Ou seja, você podia tomar decisões mais eficientes e mais eficazes. Vamos traduzir isso. Fizeram a mesma experiência com a colaboração custosa. É aquela em que você doa o seu tempo sem nenhum retorno financeiro. Nas duas situações, você ativava o lobo pré-frontal. Bom, o que é que significa isso? Que o cérebro, neurologicamente, sabe a diferença entre filantropia e caridade. Ou seja, não dá para enganar. Você sabe quando você faz a caridade e você sabe quando você está tendo um retorno. Então, quando você faz uma coisa boa, para que todo mundo, olha que linda que ela é, que fofa, que pessoa interessante, você está fazendo filantropia. Quando você faz a caridade, você se sente diferente. A caridade é aquela que envolve sacrifício. É a doação custosa, é a colaboração custosa. E você sabe quando você faz isso. Mas o negócio é que quando você faz, o seu motivo é intrínseco. Ou seja, não há nenhum tipo de recompensa externa. A recompensa está no ato de fazer. E ela acontece onde? Neurologicamente. Quais são as respostas? Quando o pré-frontal entra em atividade, você neutraliza hábitos antigos com a mera decisão do seu cérebro. Ou seja, quando você diz, eu não serei mais assim, você faz. Os gânglios basais perdem a sua eficácia,
O lobo frontal tem mais poder de decisão e de concentração, o que permite que você forje novos hábitos. E enquanto o lobo pré-frontal estiver ativo, a prevalência é da sua nova decisão. Ou seja, mudar é fácil ou difícil? O esforço é insignificante. Ele precisa de quê? Só você decidir. Ok. Mas quando é que a gente ativa o lobo pré-frontal? Fora da caridade não há salvação. O que aconteceu com aquela jovem naquele momento? Ela acordou embaixo do viaduto e viu uma pessoa morrendo, vítima do alcoolismo. Nossa, ela está muito pior do que eu. Eu não quero ficar desse jeito. Ela foi ajudar e naquele momento ela decidiu, não, eu não quero ser assim. Eu não quero ficar desse jeito. Ela ajudou a pessoa e naquele momento, que mágica foi que aconteceu? O que é uma colaboração custosa? É aquela que envolve o quê? Nenhum tipo de recompensa. O que é que André Luiz diz sobre o lobo pré-frontal? O que é que o ativa? Compaixão, empatia com o sofrimento alheio, misericórdia, pena, qualquer tipo de auxílio gerado pela sua emotividade. É a área do cérebro que corresponde à nossa evolução espiritual. Então, quando o Espiritismo diz fora da caridade não há salvação, ele está dizendo a mais perfeita verdade segundo as mais modernas tendências da neurofisiologia moderna. Uma pesquisa fresquinha de 2007. Sendo que André Luiz disse isso em 1937. Ou seja, para a sociedade é uma coisa nova, para nós é uma coisa. E antes dele, no Livro dos Espíritos, 1857, pode o homem, mediante seus esforços, domar suas tendências negativas? Sim, mediante um esforço muito insignificante. O que vos falta é vontade. E como a gente faz para estabelecer a vontade? Fora da caridade não há salvação. Mas peraí, isso aí que está meio simplista, meio fácil demais. Mas vamos voltar para aquela explicação que a gente estava dando, né? Para você mergulhar numa selva densa e perigosa, precisa de coragem. Para ter coragem, precisa de autoconfiança. A autoconfiança depende de uma autoimagem positiva. Como a gente faz para desenvolver uma autoimagem positiva? Fora da caridade não há salvação. Como assim? É comum, quando a pessoa tem algum problema sério e procura uma instituição espírita, além dos tratamentos, do passe, é comum a pessoa colocar, você precisa de um trabalho, não é isso? E normalmente coloca, todo centro espírita tem uma obra social, não tem? E a primeira coisa que a gente faz é botar a pessoa para trabalhar, porque se ela fizer isso, vai melhorar. Por quê? Aí começa o folclore, não? Não, é porque eleva o seu padrão vibratório, não porque os espíritos bons se aproximam de você. É Jesus Cristo que baixa na sua vida? É o mentor? Não, é algo muito mais simples e básico. No momento em que você começa a fazer um bem a alguém, sem esperar nenhum tipo de recompensa, ou seja, doação custosa ou colaboração custosa, algo mágico acontece. Você chega em casa, olha no espelho e diz, nossa, até que eu não sou tão miserável como eu achava que era. E sua autoimagem começa a mudar. E no momento em que você não se acha tão terrível assim, sua confiança aumenta. Com a confiança vem a coragem, e a coragem lhe permite fazer uma reavaliação da sua vida. Porque no momento em que nós achamos que não merecemos coisas boas, nós esperamos coisas más. E quando elas não chegam no tempo que a gente espera, a gente corre atrás delas para ter o que merece. O nome disso é culpa, que significa literalmente, eu mereço sofrer. Poxa, não é que o Espiritismo tem razão? Não é uma questão de crença, é uma questão de avaliação objetiva da realidade. O
que significa ser espírita? Significa questionar alguma coisa para procurar a realidade intrínseca de algo, além das aparências e apesar das aparências. E se nós fizermos essa procura, o que é que vamos encontrar? Respostas simples e objetivas. E para aqueles que tentaram, é óbvio que conseguem. E quanto mais se mergulha a pesquisa nessas áreas, mais nítido e transparente a coisa se torna. Ou seja, o que é necessário para nós mudarmos de vida? Primeiro passo. Os Alcoólatras Anônimos são uma das instituições de maior sucesso na recuperação de alcoólicos que existe. Então, ele existe no mundo inteiro e nenhuma outra forma de tratamento tem um resultado tão significativo como eles. O primeiro passo dos 12 passos dos Alcoólatras Anônimos é admitir que tem um problema. Lembram que a psicoterapia diz, se você não tem um problema, vai melhorar o quê? Então, o primeiro passo é admitir que tem um problema. Mas da onde surge aquela eficácia toda? É porque um desses passos consiste em quê? Para fortalecer a sua vontade, a melhor maneira é o quê? Ajudar outra pessoa. Então, quando você atinge aquele ponto em que você conseguiu parar de beber, o seu passo é o quê? Ajudar outra pessoa a parar de beber. Só que no momento em que você sai de si mesmo, da pena de si mesmo, né? Da preocupação consigo mesmo, e passa a se interessar empaticamente pelo sofrimento de outra pessoa, e com isso passa a colaborar, qual o retorno financeiro que você vai ter? Você está perdendo tempo, perdendo coisas. Com que objetivo? Ajudar outra pessoa. Você ativa o lobo pré-frontal, bloqueia a ação do gânglio basal, diminui a eficácia dos hábitos antigos e permite que o frontal possa criar novos hábitos. É por isso que eles são tão eficientes. Porque um dos passos é o quê? Servindo é que se consegue crescer. Não é aquela colocação? Qual colocação? Que a mão direita não saiba o que a esquerda está fazendo. Se você quer chegar ao primeiro lugar, torne-se o quê? O servidor de todos. Só que muitas vezes acho que isso é uma automaceração. Isso não pode ter. E o que acontece? O que a neurologia diz agora? Que qual é a forma? Qual é a raiz? Qual é a melhor metodologia para você mudar a si mesmo? Compaixão, interesse, pena, misericórdia, doação custosa. Então, não é o sacrifício que algumas pessoas pensam, não é a automaceração. Porque quando você faz a automaceração, você tem um objetivo, você está negociando com Deus. Olha, se eu fizer isso, o Senhor me faz aquilo. No cérebro, isso não é uma doação custosa. No cérebro, isso é o quê? Uma negociação exitosa. Então, não é caridade, é o quê? Filantropia. O que é caridade? Segundo o Livro dos Espíritos, benevolência, indulgência e perdão das ofensas. Bom, a gente sabe o que é isso. Por isso que o dicionário é tão eficiente para ajudar a gente a entender. O que é benevolência? Io voglio bene. O que significa benevolência? Querer o bem de outrem. Indulgência. Olhar com olhos bons. Ou seja, quando você avaliar o comportamento de alguém, que o seu avaliar seja o quê? Positivo. Então, indulgência é olhar com doces olhos. E o que é perdão das ofensas? O que significa ficar ofendido? Como você ousou fazer isso comigo? Qual o nome disso? Quem é que fica ofendido? Como você ousa fazer isso comigo?
Qual é a tradução desse sentimento? Sabe quem sou eu? Você ousa fazer isso comigo? Qual o nome disso? Orgulho. Então, o perdão das ofensas vem junto com o quê? Com a humildade. Então, tem humildade na história? Sim, tem humildade na história. Então, benevolência, indulgência e perdão das ofensas. Essa é a definição espírita da caridade. Ou seja, especificamente, a ativação do lobo pré-frontal. E quando você ativa o lobo pré-frontal, neurologicamente, você melhora o seu desempenho orgânico, intelectual, emocional. Você diminui as respostas do sistema límbico, e entre eles, depressão, angústia, ansiedade. Melhora o desempenho do sistema imunológico, porque você diminui a produção de cortisol. E sem o cortisol, o seu sistema imunológico se torna mais eficiente, porque quanto maior a quantidade de cortisol que você tem circulando, menor o desempenho. Se você tem um máximo de atividade do cortisol, você pode comprometer o seu sistema imunológico em até 62%. Ou seja, caridade faz bem para quem? Só de pensar em fazer. Porque o que ativa o lobo pré-frontal não é nem o ato em si. Só o ato de você se compadecer do sofrimento alheio já coloca a atividade do lobo frontal. Se você, além disso, começa uma atividade ativa, com o objetivo de ajudar, a atividade aumenta muito, a tal ponto que neutraliza os seus gânglios basais. Ou seja, capitalizando esse comportamento, você decide ser o que quiser. Então, pode o homem, mediante seus esforços, domar suas tendências negativas? Sim, mediante um esforço muito insignificante. O que vos falta é vontade. E o que a gente pode usar para fortalecer nossa vontade? Fora da caridade não há salvação. Bom, tem uns 15 minutinhos. Alguém gostaria de fazer alguma pergunta? Nenhuma pergunta? Tem? Tem uma pergunta? Ninguém? Tá. Foi tudo resolvido? Quando ninguém tem uma pergunta, ou não entendeu nada, ou entendeu tudo. Nenhuma pergunta? Então, mudar é fácil ou difícil? Vou de novo. Mudar é fácil ou difícil? Ih, não convenci. É fácil ou difícil? Muito fácil. É só a vontade. E como a gente faz para fortalecer a vontade? Trabalho do bem. Por isso, toda instituição espírita tem uma obra social. Com que objetivo? Não é fazer a caridade na obra social, é para treinar, para você começar a se compadecer. Porque a caridade verdadeira é aquela que você não tem o quê? Nenhum retorno. Deu para entender? Porque você pode enganar todo mundo que você quiser. Quem é que você não consegue enganar? Você mesmo. Então, se você não tem os efeitos devidos pela ação da caridade, não é caridade que você está fazendo. Está fazendo o quê? Filantropia. Então, muita gente tem alguns equívocos de comportamento, né? Por exemplo, eu tenho orgulho de ser humilde. Como é que é isso? Orgulho de ser humilde, Olha só, eu sou humilde, olha aquela ali, olha só a roupa que ela está usando. Eu não, eu sou uma pessoa simples. Ela não é, eu sou. Como é o nome disso? Orgulho de ser humilde. A gente está confundindo humildade com o quê? Com aparência. O que é verdadeira humildade? É quando você não julga ninguém melhor do que você. Ou seja, o oposto do orgulho. O que é orgulho? É quando você se acha melhor do que todo mundo. Eu sou melhor.
Agora, a gente confunde muito orgulho com vaidade. Não é a mesma coisa, né? O orgulhoso se acha melhor que todo mundo. Não importa o que os outros pensam, ele acha, eu sou melhor. Se você pensa ou não, azar o seu, eu sou melhor e sei disso. As pessoas confundem orgulho com outra coisa, vaidade. Vaidade e orgulho não são a mesma coisa. O orgulhoso acha que ele é melhor. O vaidoso quer que todo mundo saiba disso. Se as pessoas não souberem, aí não serve. Então, vaidade é uma coisa diferente. Então, a exigência de reconhecimento. O nome disso não é orgulho, é vaidade. E no caso da vaidade, parecer já serve. Parecer melhor já é suficiente. O orgulhoso não, ele acha que é melhor. Então, no momento em que você se julga melhor do que alguém em qualquer nível, inclusive na humildade, o nome disso é orgulho. E o oposto disso é o quê? Eu não sou melhor do que ninguém. E como você não é melhor do que ninguém, o que é que você não faz? Não julga. Se você não julga, você é indulgente. Se você é indulgente, você é benevolente. Se você perdoa, é indulgente e benevolente, você pratica a caridade segundo os preceitos espíritas. Agora, quando isso acontece, tudo mais vos será dado de acréscimo. Quem disse isso? Jesus. E segundo as mais modernas tendências da neurofisiologia moderna. Foi um prazer estar com vocês. Muita paz.